Olá, bom dia, tudo bem? Nessa vista maravilhosa aqui nas dunas de Genipabu, nós damos continuidade ao nosso relógio de oração de hoje. Chegamos a Atos capítulo 12, né? E aqui é interessante porque dá continuidade à história da igreja. Nós vimos no finalzinho do capítulo 11 ontem, né, que os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram enviando os anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então, Lucas ele vai se voltar aqui agora para o ministério de Barnabé e Saulo, né? E é interessante que no capítulo 12 diz aqui que por aquele mesmo tempo Herodes estendeu as mãos sobre algumas das igrejas para o maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, amém? Pedro era guardado na prisão, mas a igreja, versículo 5, fazia contínua oração por ele a Deus. Veja que coisa interessante. Pedro estava preso, a igreja orava por ele, amém? Tiago aqui é morto, é um daqueles discípulos íntimos de Jesus. Se você for ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus tinha 3 discípulos íntimos dos 12, Pedro, Tiago e João. E Tiago aqui vai beber o cálice, vai ser martirizado também. Herodes vai mandar matar o fio da espada diante de uma grande perseguição. E ele vê que aquilo anima os judeus, né? Ele era rei na Judéia e ele queria ter esse povo debaixo do seu comando, debaixo do seu controle. E ele manda também prender a Pedro. E parece que Pedro se torna um preso perigoso, porque ele coloca ele no cárcere e coloca 16 soldados guardando Pedro, para que ele não fugisse. É interessante que Deus providencia algo diferente para Pedro. A Bíblia diz aqui que a igreja fazia contínua oração. Essa contínua oração é uma oração que não cessa. É uma oração que quando um descansa, o outro retorna. Quando um descansa, o outro retorna, velando por aquela situação, velando pela vida de Pedro. E é interessante, Deus intervém. Ele manda um anjo, as correntes de Pedro caem, as portas se abrem, como hoje nós vimos nos shoppings da cidade. Quando você chega diante da porta, um sensor abre a porta automaticamente. Naquela época não existia isso, mas já existia o poder de Deus, já existia o anjo do Senhor. E isso vai acontecer. Amém? Então, é interessante que Pedro também aqui vai ter uma outra experiência. Ele vai ser livre de uma prisão de forma sobrenatural. E diz que ele só vai perceber isso quando ele está na rua. Versículo 11. Pedro, tornando a si, disse: agora seis verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Herodes e o povo dos judeus esperavam que Pedro também fosse morto, assim como foi Tiago. Mas Deus o libertou por causa da contínua oração da igreja. É muito importante a igreja entender isso. É muito bom nós entendermos isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele nos orienta a nós orarmos sem cessar, fazermos contínua oração. É uma pena que muitos irmãos, eles só oram quando estão na igreja. Só oram naqueles momentos de oração, naqueles momentos que alguém diz, vamos orar. Aí eles começam a orar. Mas irmãos, você deve ter uma vida de oração. Amém? Está trabalhando, está ali no espírito de oração. Está viajando, está no espírito de oração. Está em casa, cuidando da casa, está em espírito de oração, louvando a Deus, agraciando a Deus, sensível à voz de Deus, porque Deus deseja te acessar e Deus deseja falar contigo. Então é muito importante nós atentarmos para isso, amém? E é interessante, ele considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E é interessante que olha, mais uma vez aqui o vento forte conseguiu livrar o tripé. Deixa eu posicionar aqui com o apoio para trás. Amém?
Esse tripé são 3 apoios e o vento está dando aqui de frente, então o apoio de trás precisa dar essa força para que ele possa ficar, vamos dizer assim, resistindo o vento. Amém? Um vento forte, o vento do mar aqui, mas louvado seja Deus. E é interessante que nós vamos ver aparecer aqui um outro personagem importante no livro de Atos, que vai aparecer o seu nome constantemente. Amém? E o nome dele é João Marcos. Na verdade, era um sobrinho de Barnabé e que vai fazer parte, né, na primeira viagem missionária, juntamente com Paulo. Amém? E diz que eles estavam nessa casa, né, batendo a porta do pátio. Uma menina chamada Rode saiu a escutar e, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E eles responderam: está fora de si essa menina. Mas ela afirmava que era assim, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando eles com as mãos para que se acalmasse, contou-lhes tudo como o Senhor tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém? Esse Tiago aqui já é outro Tiago, é o Tiago, irmão do Senhor. É aquele que escreveu a carta de Tiago. Também vai ser uma pessoa importante na igreja de Jerusalém. Amém? Ele tinha que partir, porque se Herodes conseguisse prendê-lo novamente, ele seria executado. Mas é interessante aqui que ela não abriu a porta, mas Pedro perseverou em bater. Nós precisamos aprender a perseverar em bater na porta. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha, e aquele que bate, a porta se abre. Amém? Então não desista facilmente daquilo que você precisa, daquilo que você tem como necessidade. Seja alguém que persevera, seja alguém que está diante de Deus, buscando fazer a sua vontade. Rapaz, é impressionante como as coisas acontecem quando nós nos levantamos para fazer a vontade do Senhor. Mas seja perseverante, amém? Eu vou segurar na mão mesmo, para que vocês possam ver um pouco dessa paisagem linda aqui. Seja perseverante, não desista facilmente, amém? Herodes vai ficar irritado aqui com o povo, mas vai fazer um pronunciamento. E o povo que está ouvindo ele vai dizer: é voz de anjo, é voz de Deus e não de homem. E ele recebe a glória para si e diz que o anjo do Senhor o fere, e ele, expirado, é comido de germes e mortos. Amém? Então diz no versículo 24: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então agora João Marcos vai fazer parte da caravana de Barnabé e de Saulo e vai ser um integrante desse poderoso grupo evangelizador e evangelístico. Olha, essa daqui são as dunas de Genipabu, amém? É um local muito turístico e muito visitado, e nós estamos passando aqui com alguns irmãos uns dias nessa praia de Genipabu, amém? Descansando, buscando ao Senhor e vendo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Realmente é um lugar muito bonito, maravilhoso, e eu espero que você esteja sendo abençoado com essas paisagens também, né? Geralmente eu faço lá no estúdio esses vídeos do relógio de oração, mas aprove a Deus que eu estivesse de férias e em viagem e fazendo os vídeos do relógio de oração aqui nessa praia muito bonita de Genipabu. Se você puder vir conhecer, venha conhecer esse lugar, é muito agradável, muito bonito, uma orla muito bonita mesmo. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, amém? E amanhã nós voltaremos com mais um capítulo dessa jornada relógio de oração. Que Deus abençoe vocês, grande abraço.